Abra sua Bíblia, Romanos capítulo 1. Romanos, no capítulo 1, nós vamos ler a partir do capítulo 1, a partir do versículo 18. Romanos capítulo 1, você que abre a Bíblia, abra a sua Bíblia, você que liga a Bíblia, você vai ligar a Bíblia, e você que não faz nenhuma das duas coisas, você pode acompanhar a leitura aqui no telão conosco. Romanos, no capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 18. Romanos 1, versículo 18, diz assim: Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano, malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Esta é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai, nos abençoa na medida em que vamos iniciar uma nova jornada aqui na nossa igreja e pedimos que a tua boa mão esteja sobre nós e pedimos que o teu Espírito nos conduza. Acima de todas as coisas, pedimos a iluminação do teu Espírito para que a gente possa compreender o texto e na medida que a gente compreende o texto, a gente possa adquirir aquilo que precisamos para discernir o nosso mundo, para que possamos viver de maneira piedosa e frutífera nesse mundo que é absolutamente diverso, absolutamente plural, absolutamente conflitivo. Pedimos a tua bênção, nós oramos assim no nome dele. Amém. Hoje nós estamos começando uma série aqui na Igreja Batista Urbana. Imagino que você deve ter visto aí na nossa divulgação, nas nossas redes sociais. Hoje começamos essa série que tem o título de Inteligência Cultural. Inteligência cultural é uma habilidade espiritual, é uma inteligência que é dada pelo Espírito de Deus para os cristãos que, enfim, desejam viver de maneira frutífera. Viver de maneira que tem condições de, enfim, avaliar o contexto, o momento que vivem, mas também não somente avaliar o contexto, mas viver de maneira piedosa num mundo que é mutável, num mundo que, enfim, é absolutamente, enfim,
que se movimenta de uma maneira muito rápida, muito dinâmica e que muda muito frequentemente. Inteligência cultural é essa habilidade que Deus dá ao povo de Deus, para que nós possamos, então, diante de um mundo plural, diante de uma realidade que muda, diante de desafios contemporâneos, a gente possa não somente agradar a Deus, mas viver nesse mundo de uma maneira frutífera. Para a gente entender essa tese central que estamos tentando propor a vocês com essa série, a gente precisa entender um pouquinho daquilo que a gente chama de a matrix do mundo ocidental. Matrix do mundo ocidental é um conceito oriundo aí da filosofia que tenta explicar quais são as principais influências da constituição daquilo que a gente chama de ocidente cultural. Você sabe, o mundo ele está dividido, de maneira geral, em termos de categorias de pensamento, em termos de Ocidente e Oriente. E o mundo, na maneira como ele se configurou nos últimos anos, ou na verdade nos últimos séculos, enfim, ele se configurou dessa seguinte maneira. Nós temos um Oriente que está mais voltado àquelas chamadas cosmovisões e filosofias e religiões orientais, e nós temos o chamado Ocidente, que por assim dizer, muitas vezes pessoas dizem que é civilizado, como se o Oriente não fosse. Ou que é moderno, como se o Oriente também não fosse. Mas independente dessas discussões, quando nós falamos sobre a chamada Matrix Ocidental, nós estamos falando dos principais pilares que formaram a Constituição e que constituíram o mundo ocidental como nós conhecemos. São 3 elementos que todos nós já ouvimos falar. O primeiro desses elementos é a chamada moral judaico-cristã. A moral judaico-cristã é um dos elementos mais constituintes da sociedade ocidental. Quando começamos a nos constituir em termos ocidentais, certamente a moral, a ética judaico-cristã, ela foi uma força muito preponderante na constituição do Ocidente. Nós emprestamos da tradição judaica, da tradição do Antigo Testamento, da tradição da ética cristã, os critérios através dos quais nós julgamos o que é bom, o que é mal, o que é certo, o que é errado, o que é moral e o que é imoral. Nos séculos que passaram, a tradição judaico-cristã ela teve, enfim, uma grande força, exerceu uma grande força sobre a Constituição ocidental. Mas não somente a tradição judaico-cristã. A filosofia grega foi outro elemento que formou a tradição ocidental. Nós pensamos como pensamos e usamos os critérios que usamos para pensar e articular conhecimento e saber por causa da herança da filosofia grega. A herança do platonismo, a herança do aristotelismo, a herança das grandes tradições filosóficas gregas. Por exemplo, dentro do mundo da filosofia, você tem aquela chamada área da epistemologia, que tenta investigar como sabemos aquilo que sabemos. Então, como é que eu sei que este púlpito, essa mesa, ela é preta? Então, a epistemologia se encarrega de tentar, descobrir ou tentar articular como é que nós chegamos à conclusão de que ela é preta. É porque eu estou vendo. Então a verdade ela vem pelos sentidos, e etc e tal. Algumas discussões, muitas discussões que nós vemos dentro da filosofia, especialmente dentro dessa área. Então nós pensamos do jeito que pensamos, nós operamos do jeito que operamos, nós, muitas vezes nos articulamos do jeito que nós articulamos como, cultura ocidental, por causa da influência da filosofia grega. E em terceiro lugar, a terceira grande força que constituiu essa cultura ocidental é o direito romano. Nós, como povo ocidental, como cultura ocidental, nós emprestamos do direito romano essa maneira de nós nos organizarmos como sociedades, como países ocidentais, praticamente todos os países do Ocidente, eles emprestaram da filosofia do direito, da maneira como o direito romano foi construído, especialmente ali a partir do 1º e do 2º século depois da era cristã.
E, meus irmãos, isso daqui é o que muitos dos filósofos, muitos dos estudiosos, muitos dos pensadores da sociedade, eles dizem. O Ocidente, ele é fundamentalmente a produto dessas três forças que, enfim, nos formaram enquanto uma grande tradição ocidental. Agora, como eu falei a vocês, os tempos mudam, né? E a maneira como a gente se relaciona com essas coisas, elas vão variando. Eu não sei o quanto você está por dentro da chamada discussão acerca dessas eras filosóficas que nós estamos vivendo, mas há quem diga que hoje nós vivemos na chamada hipermodernidade. E para explicar para você a hipermodernidade, deixe-me explicar rapidamente como nós chegamos na hipermodernidade. Lá em 1453, com a queda do Império Romano, acredite, faz tempo isso. Lá com a destruição de Constantinopla, se inaugurou aquilo que nós chamamos de Idade Moderna. E a Idade Moderna ela é marcada fundamentalmente por uma cisão entre a religião e a ciência. Surgiu o movimento do renascentismo, logo depois o movimento do iluminismo, o homem vem para o centro, tudo que diz respeito às questões de fé, elas são relegadas ao foro íntimo. Então, no centro, na discussão da sociedade, nós trazemos o método científico, nós trazemos a razão humana, nós trazemos, então, todas as nossas capacidades de construção. Então veio o mito do progresso, o mito do construtivismo e etc. Tudo isso aparecendo nesse período chamado moderno. E no período moderno, como é que a gente sabe o que é verdadeiro? A gente sabe o que é verdadeiro pelo critério da ciência. Se a ciência diz que é verdade, então é verdade. O tempo passou. E nós chegamos na chamada era da pós-modernidade. Depois da, revolução industrial, a tecnologização do Ocidente, nós descobrimos que a razão não dá conta de tudo. Nós descobrimos que a razão, ao contrário, nos entregou um mundo bem, bem complicado. Quando lá na modernidade a gente disse que íamos dar conta dos nossos próprios problemas pela razão, o homem vem para o centro, a gente bota a religião de lado, a gente vai resolver os problemas do mundo, e a modernidade nos entregou nada menos do que 2 grandes guerras mundiais. Nos entregou o Holocausto, provando que, a razão não ia dar conta de tudo. Com a pós-modernidade veio, a era dos afetos. E aí não é mais a razão que determina aquilo que nós somos, ou como nós dizemos o que é verdadeiro, não é mais a razão que, nos governa, mas aí os nossos afetos. É por isso que os antigos, eles olham para essas gerações mais pós-modernas e chamam essas gerações de gerações mimimi. Por quê? Porque é aquela turma do afeto, que é guiada pelo afeto. Então não é mais o que eu penso, não é mais aquilo que a minha razão me diz, é aquilo que eu sinto, que determina quem sou, que determina o que vou fazer, que determina a verdade. Se eu me sinto bem, então é verdadeiro. Se eu me sinto dessa maneira, então é assim que as coisas funcionam. A pós-modernidade trouxe os afetos e aconteceu a chamada revolução do afeto. Hoje nós já vivemos fundamentalmente a hipermodernidade, que é essa chamada revolução afetiva em excesso. O hiper aqui da hipermodernidade é essa modernidade excessiva, do hipermercado, das coisas que são todas hiper, tudo em excesso. E por causa disso, esses 3 elementos que eu acabei de mostrar para você, que foram constituintes ou que foram forças preponderantes na constituição da sociedade ocidental, eles começaram a ser implodidos. Então, hoje é possível você encontrar pessoas andando na rua que sequer ouviram falar da tradição cristã. É possível a gente chegar aqui num grande centro comercial aqui do ABC Paulista e encontrar pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, de fato. Não sabem explicar, o que é o conceito de pecado. Nós vivemos nesse mundo que esses três elementos, coloca pra gente aqui, Lara, por favor, de novo. Esses 3 elementos que eu acabei de mostrar para você, eles estão sendo implodidos. No passado, pregar o evangelho, por exemplo, era muito fácil,
Por quê? Porque muitas vezes a gente ia falar lá com o seu Zé Damião lá da esquina, que era o dono do mercado lá que a gente queria evangelizar. Ele sabia, ele tinha uma noção do que era pecado, ele tinha uma noção de quem era Jesus, ele tinha uma noção do que era a tradição judaico-cristã, ele tinha alguma noção. Então chegar lá e apresentar Jesus não era uma grande novidade. Com esse fenômeno da hipermodernidade, essas coisas se implodiram e nós vivemos uma era absolutamente secularizada, nós vivemos uma era absolutamente líquida, nós vivemos uma era em que é possível encontrar gente que está num grande centro como, a grande São Paulo e nunca ouviu falar de nada dessas coisas. Por que eu estou falando isso? Porque acredite, quando o apóstolo Paulo escreveu a Epístola aos Romanos, ele também escreveu para gente que não tinha e que não pensava em termos da tradição judaico-cristã. Quando o apóstolo Paulo escreveu a Epístola de Paulo aos Romanos, ele não escreveu para gente que pensava a partir dos critérios da grande tradição judaico-cristã ou da filosofia grega, eventualmente da filosofia grega sim, um pouco do direito romano, mas certamente ninguém pensava ali em termos da tradição judaico-cristã. E é uma igreja, meus irmãos, que está num grande centro. É a igreja que está na capital do império. Era uma igreja urbana, por assim dizer, porque era uma igreja que estava constituída na capital do Império Romano, e Paulo escreve a Epístola aos Romanos para essa igreja. Paulo, quando escreve a Epístola aos Romanos para essa igreja, ele tem 3 propósitos fundamentais. O primeiro deles é que ele queria educar uma igreja que não tinha sido fundada por ministério apostólico. Eu não sei se você já foi ensinado isso, que Pedro foi o fundador da igreja de Roma. Então, isso é uma tradição errada. Quando Pedro chegou lá em Roma para ser martirizado, a igreja de Roma já existia há décadas. A igreja de Roma, ela foi fundada muito provavelmente por aquele casal que aparece no livro de Atos, Áquila e Priscila, que tinham uma casa que se reunia ali na casa deles em Roma. Então, já que aquela igreja era uma igreja que não tinha sido educada por ministério apostólico, não tinha sido fundada por ministério apostólico, estava num grande centro absolutamente secularizado, distante de todas as coisas da fé e tudo mais. O apóstolo Paulo, então, quer educar, dar subsídios doutrinários, teológicos, para que esse povo possa viver naquele contexto. Um grande centro, gente do mundo inteiro, uma realidade metropolitana. O apóstolo Paulo tem esse interesse de escrever essa epístola para gente como a gente. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo queria fazer um contato missionário. Por quê? Porque ele tinha o desejo de chegar na Espanha. A Espanha, no mundo antigo, ali no mundo do primeiro século, era o chamado fim do mundo. E já que Jesus disse, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, o apóstolo Paulo levou isso a sério. Então eu vou até os confins da terra, eu vou para o fim do mundo. E ele queria chegar na Espanha. E ele queria esse contato com a igreja de Roma, porque ele queria que a igreja de Roma fosse parceira dele nessa missão que ele tinha de chegar lá na Espanha. Então você tem um propósito pastoral para essa epístola, em que o apóstolo Paulo quer dar instrução bíblica para uma igreja que não tinha fundamento, não tinha sido criada por um apóstolo, não tinha sido fundada por um apóstolo. Você tem esse movimento missiológico. E, finalmente, você tem um movimento pastoral. O apóstolo Paulo, ele quer ajudar aqueles crentes que estão vivendo numa realidade urbana, metropolitana, num grande centro, a avaliar de maneira muito criteriosa o mundo que eles têm ao seu redor, o mundo absolutamente secularizado que eles têm ao seu redor, a fim de que eles possam viver de maneira piedosa para com o seu Deus. E por que eu estou falando isso? Porque o texto que nós acabamos de ler é a avaliação do apóstolo Paulo da cultura romana. Todo mundo lê esse texto e acha que o apóstolo Paulo está falando sobre a temática que fala aqui, sobre a temática da homossexualidade. É impressionante você ver de que a cada 10 pastores que abrem a Bíblia em Romanos 1, 9,5 vão falar sobre homossexualidade por causa dessas passagens que a gente acabou de ler, porque muitos acham que esse texto fala diretamente sobre a questão da homossexualidade, mas não. O tema central dessa passagem não é a homossexualidade, o tema central dessa passagem é a ira de Deus. Olha comigo aí o versículo 18. Portanto,
a ira de Deus é revelada nos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem, que sufocam a verdade pela injustiça. É interessante, meus irmãos, esse texto, a gente dizer isso, porque aí a gente já começa a entender uma série de coisas que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui para nós. Ele está querendo dizer, em primeiro lugar, que a ira de Deus já está em operação neste mundo. Note que ele diz que a ira de Deus, ela é revelada. Não é que ela será revelada e nem que ela foi revelada. A ira de Deus já está em ação e já está se movimentando sobre o mundo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E isso é absolutamente revolucionário, porque como assim, Paulo? Você quer, enfim, ensinar ao povo o evangelho da graça de Jesus e você já começa dando uma pancada dizendo que a ira de Deus está sobre todo mundo. Que a ira de Deus já está em operação. A primeira pergunta que se levanta quando a gente lê esse tipo de coisa é: por que essa ira de Deus está em operação? Ela está se manifestando? E como que essa ira de Deus ela se manifesta? São as duas perguntas fundamentais desse texto. E o apóstolo Paulo responde. Ele diz que a ira de Deus, ela se revela, ela já está em operação contra toda a impiedade e injustiça dos homens, porque os homens suprimem a verdade pela injustiça. E o que isso significa? Os versículos seguintes eles vão explicar. E eles vão dizer para nós que Deus se revelou a toda a humanidade. Deus se revelou de uma maneira, enfim, abrangente e geral por meio da criação. Olha só o versículo 19, ele diz assim: pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus se manifestou, Deus lhes manifestou, Deus se revelou a eles. Pois desde a criação do mundo, os atributos visíveis e invisíveis de Deus, o seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente por meio das coisas criadas. O apóstolo Paulo diz assim: por que os homens estão numa condição de receptáculos da ira de Deus? Porque Deus se revelou a todos os homens por meio da criação. E ele não recebeu de volta a honra e a glória que lhe era devida. Deixe-me tentar explicar para vocês isso daqui. Quando os meus pais eles eram vivos, eles viviam num apartamento aqui no Jardim do Mar, em São Bernardo do Campo. E se você entrasse lá no apartamento dos meus pais, ali em São Bernardo do Campo, você ia achar muito interessante, porque eram dois idosos que moravam naquele apartamento. Mas você entrava assim no hall de entrada do apartamento, tinha um aparador cheio de fotografia de criança, fotografia, e você olhava, olha só que interessante. Aí você ia num dos quartos da casa dos meus pais, você ia olhar, você ia ver que tinha decoração da Frozen. Em cima da cama tinha um edredom das princesas. Você abria o armário, tinha roupa de criança. Você abria o baú ali da cama ali, você ia achar um monte de brinquedo. Então, olhando para essas evidências, você ia dizer, uma criança mora aqui. Não. A criança era minha sobrinha Ana Beatriz, que mora em Roraima. E ela vinha uma vez por ano passar férias na casa do vovô e da vovó aqui em São Bernardo do Campo. Então, por causa disso, ela já tinha dominado o pedaço. Já tinha até o quarto dela na casa do vovô e da vovó, mesmo que usasse apenas por uma curta temporada nas férias. É porque, como dizem, né? O avô, ele é a mula, ouve isso, é sabedoria popular, devia estar na Bíblia. O avô é a mula que o filho amansou para o neto montar. Então, lá em casa não era diferente. A Ana Beatriz já tinha quarto. Mas não, a Ana Beatriz não mora lá. A Ana Beatriz está em Roraima. Mas quem chegasse ali ia falar, cadê a criança? Assim é a criação. Quem olha para a criação precisa deduzir o Criador. Quem olha para as coisas criadas precisa olhar e falar assim, cadê o Criador? Cadê os atributos divinos? Cadê a soberania? Cadê esse Deus criativo que criou todas essas coisas? Eu nunca vi fazendeiro ateu. Aquele que está
todo dia recebendo o grito e o testemunho da criação sobre ele. Que ele acorda com o sol se levantando e vai dormir com o sol se pondo. Eu nunca vi fazendeiro ateu. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Deus se revelou por meio da criação. Deus se mostrou por meio de todas as coisas criadas. Mas ao invés do homem, enfim, responder, eles não, versículo 21, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Ao invés de responderem à criação, o Deus que os convoca por meio de um clamor da chamada teologia natural, por meio da criação, em vez de buscar o Criador, eles viraram as costas a Deus. A humanidade virou as costas a Deus. E a pergunta que se levanta é quando é que isso aconteceu? O texto está dizendo, desde a criação. Desde a criação é lá em Adão, nos nossos pais. Desde aquele tempo, nós viramos as costas ao nosso Criador. E ao invés de responder o nosso Criador à sua bondade com glórias e ação de graças, nós viramos as costas ao nosso Criador. E a partir desse momento, então, acontece um movimento que eu quero chamar aqui de degraus da depravação. A partir do momento que nós viramos as costas contra Deus, acontece um movimento muito interessante. E o texto ele descreve isso para nós. Primeiro, um movimento de corrupção da mente. Corrupção da mente. Olha só que interessante. O texto diz assim, olha só, versículo 21 ainda. Tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Mas os seus pensamentos, olha que é foco na mente, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Loucos. Porque acredite, meus irmãos, a grande batalha que nós temos que nos engajar não é uma chamada batalha cultural. Nós estamos vendo acontecer lá fora uma chamada batalha cultural. Aí a gente briga por causa do aborto, aí a gente briga por causa de casamento homossexual, aí a gente briga por causa da chamada batalha cultural, essa política maluca que está acontecendo aí fora, tudo que você já sabe do que eu estou falando. Só que acredite, a grande batalha que nós temos a vencer é a batalha de ganhar a mente dos nossos com o Evangelho. Porque o primeiro degrau aqui da depravação é a mente. A gente está preocupado lá, no pastor de jovem adora viver preocupado com a porta do motel. Os jovens não podem ir para o motel e não sei o que, etc. A gente está preocupado com as questões morais. Quando o apóstolo Paulo está dizendo para a gente que a grande batalha a ser vencida é a batalha de conquista da mente. Se eu e você, nós não tivermos a nossa mente permeada pela verdade do Evangelho, se nós não tivermos a nossa mente, cheia da palavra de Deus, nós não vamos conseguir desenvolver inteligência cultural para articular esse mundo, para viver nesse mundo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo para nós. Se a gente não consegue saber quem é o nosso Deus, conhecer o nosso Deus, nós não vamos ter elementos, critérios, enfim, objetivos para lidar com a realidade que nós estamos enfrentando nos dias de hoje. Você já percebeu que a gente não está mais preocupado com o que pensam ou com o tipo de convicção que tem os nossos filhos, por exemplo? A gente está querendo ser amigo dos nossos filhos quando a gente devia ganhar a mente deles. É encher a mente deles com o Evangelho. Aí a gente fica surpreso depois, por que meu filho se desviou, foi engolido pelo professor maluco de filosofia que ele tinha na faculdade? Porque não conhece o Evangelho. Porque a mente, ela se corrompeu. É por isso, meus irmãos, que a palavra de Deus, especialmente o Novo Testamento, faz questão de nos dizer que conversão é uma transformação da mente, é uma metanoia. Transformação da mente, começa aqui. Tinha um professor no seminário que ele dizia assim, give them something to believe. Dê a eles algo para crer.
Encha a mente daqueles que vão ser a tua audiência. Ele dizia para nós, futuros pastores, olha, vocês que vão ser pastores, vocês que vão ser gente que vai... O negócio de vocês não é ficar fazendo check de dizimista ou não, ficar botando diácono na porta do motel. Acredita, tem gente, tem pastor que faz isso. Põe diácono na porta do motel, 24 horas por dia, para ver se os crentes da igreja estão lá na porta do motel. Não, o nosso negócio, a igreja tem que comunicar o evangelho e conquistar mentes para Cristo. E sem que a nossa mente seja cativa à pessoa do Senhor Jesus Cristo, nós não teremos condições de desenvolver uma inteligência cultural, que é a estabilidade para viver nesse mundo diverso e plural. Mas em segundo lugar, o texto fala para nós que não somente a mente se corrompe, mas o texto fala para nós que a espiritualidade se corrompeu também. Porque o texto diz para a gente que eles... versículo 22, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Se tornaram idólatras. Foram adorar a imagem. Porque acredite, meus irmãos, toda adoração espúria, toda idolatria, ela é fruto de convicções de mente espúria. Toda teologia errada que a gente põe na cabeça vai frutificar numa adoração errada. Aí talvez você esteja pensando, pastor, mas aqui eu estou tranquilo, porque eu nunca coloquei nenhum santo na minha parede, eu estou de boa, não tenho ídolo, não botei santo na parede, tô tranquilo. Pode pregar aí que agora não vai pegar para mim. Não. É bem verdade que nós criticamos a tradição romana por causa das suas imagens. Mas acredite, o ídolo do evangélico não está na parede, está no coração. Calvino, o reformador, nas suas institutas, ele dizia que o coração humano é uma fábrica perpétua de ídolos. Porque os nossos ídolos estão dentro de nós, não estão fora de nós. Aí a pergunta que se levanta é como é que eu identifico um ídolo? Muito simples. Tim Keller nos ajuda. O Tim Keller, num livro chamado Deuses Falsos, ele diz assim, se você faz aquele tipo de comentário que diz assim, sem este determinado elemento da minha vida, eu já não conseguiria viver. A minha identidade ia ficar comprometida. A minha segurança vai se comprometer. Então é muito provável que nós estejamos falando de um ídolo na nossa vida. Sem minha mulher, eu não consigo viver. A minha identidade vai ficar comprometida. A minha segurança vai ficar comprometida. Então, muito provavelmente, a sua relação com a sua mulher é idolátrica. Sem os meus filhos, eu não consigo viver. Se eles fossem tirados de mim, a minha identidade seria comprometida. A minha segurança seria comprometida. Então é bem possível que a gente esteja nos relacionando com os nossos filhos de uma maneira idolátrica. Esse é um critério interessante para a gente poder avaliar o meu patrimônio. Sem o meu patrimônio, eu não viveria. A minha identidade estaria comprometida. A minha segurança estaria comprometida. É bem possível que o nosso patrimônio seja um ídolo no nosso coração. Mas não somente isso. Hoje, depois que eu terminei o Sermão das 9, fui procurado por um pastor, o pastor Sérgio, ele virou para mim e falou assim, expande aquele conceito lá de assombro também, porque um ídolo não é somente aquele de onde a gente extrai a nossa identidade, extrai a nossa segurança, a gente devota o nosso coração, mas é também quando a gente faz assim, uau! Nos leva para uma reação de assombro, tira o nosso pé do chão. Sabe aqueles cantores sertanejos apaixonados que dizem assim, você me fez tirar o pé do chão? Ídolo. Porque ídolo faz a gente, de vez em quando, ficar de boca aberta. Aí a gente faz assim, uau! O que está te fazendo fazer uau hoje em dia, na tua vida? É meu sucesso profissional. É possível que você esteja se relacionando com o teu processo, tua carreira profissional, de uma maneira idolátrica. Sim, meus irmãos, porque quando a nossa mente ela não está permeada pelo evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo, fatalmente a nossa adoração será espúria.
Filosofia diz que quem não adora a Deus adora qualquer coisa, e o mais miserável de todos os homens é aquele que se adora. Por isso, meus irmãos, o desafio é ganhar a mente. Pai, deixa eu falar com você. Você quer que o teu filho tenha uma adoração verdadeira? Ganha a mente do teu filho. Prega o evangelho para o teu filho. Dê substância de fé para que o teu filho tenha no seu coração e na sua mente. E aí eu garanto para você, isso naturalmente vai conduzir ele a uma vida de devoção ao Senhor. Então a aplicação disso daqui é básica. Inteligência cultural não é somente uma habilidade para aqueles que encheram a mente com o evangelho, mas é uma habilidade para aqueles que têm um coração verdadeiramente devoto ao Senhor. Porque, meus irmãos, se a gente está com a nossa vida de adoração bem resolvida, a gente fez a chamada sintonia fina da nossa vida de adoração, a gente não vai se relacionar com essa sociedade que nos oferece ídolos todos os dias. A gente vai para o shopping, está indo para um templo. E a gente não vai flertar com a nossa fidelidade de devoção. Aí a gente vai comprar roupa na Zara e a gente não está comprando um ídolo, a gente está comprando roupa. Por quê? Porque o nosso coração está muito bem resguardado pelas convicções que temos na nossa cabeça. Aí a gente vai comprar um carro, a gente não está comprando um ídolo, a gente está comprando um carro que a gente vai usar, a família vai usar. A gente vai trocar de casa, a gente vai mudar de emprego, a gente vai se articular nesse mundo. Aí a gente não está se relacionando com ídolos, a gente está se relacionando com coisas. Por isso, inteligência cultural, ela é para aqueles que têm coragem de falar, eu vou encher a minha cabeça com o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu vou conhecer o meu Deus. Eu vou estudar a minha palavra. Eu vou me encher de conhecimento de Deus. Esse tem condições de se relacionar e de viver neste mundo mutante, cheio de, desafios. Essa semana não, faz um tempo, faz algumas semanas eu estava conversando com um irmão aqui da nossa igreja, que trabalha numa multinacional, do setor automobilístico aqui no ABC. Ele falou assim, pastor, está meio complicado viver no mundo que eu estou vivendo profissional lá, porque a decisão lá é que agora a empresa ela é inclusiva. Então, competência não é mais um critério para alguém receber uma promoção, é a opção sexual dela. Aí está complicado, porque eu tenho a minha fé, eu tenho os meus valores, mas eu tenho que aceitar. Como é que eu lido com esse... Pois é, bem-vindo ao mundo, que exige que nós tenhamos o evangelho na cabeça e o coração muito bem claro onde é que ele está. Em terceiro lugar, o texto diz para nós, versículo 24, por isso, Deus os entregou à impureza sexual. O último degrau dessa escada, de uma descendência de depravação, é a moralidade. Mentes corrompidas produzirão espiritualidade corrompida, que vai produzir moral corrompida. Essa é a lógica do apóstolo Paulo. E o interessante, meus irmãos, no versículo 24, eu quero chamar a sua atenção, porque isso daqui é extremamente importante. O texto está dizendo para a gente o seguinte, por isso, Deus os entregou. Não é o indivíduo que desce esse degrau, é Deus que literalmente empurra. Aí nessa hora você deve estar chocado com o que eu estou dizendo, mas sim. Quando a gente lê esse texto na expressão grega, no texto grego, na sua forma original, ele é muito interessante porque parece que até o final do versículo 24 tem uma operação da graça tentando proteger, tentando resguardar, tentando evitar que aconteça o pior. Só que aí quando o indivíduo chega na idolatria, a sua mente corrompe, ele chega na idolatria, aí Deus vem e fala assim, ok, é isso que você quer? É isso que você vai ter. Deus os entregou. Aqui está a ira de Deus em operação. A gente olha para o mundo lá fora, e às vezes o mundo aqui dentro,
E a gente vê a iniquidade acontecendo, o mal acontecendo, aquelas coisas todas que estão acontecendo, e aí a gente fala assim, um dia Deus vai punir isso. Não, 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 não. Troque o discurso. Segundo Romanos, no capítulo 1, o fato de estarem nessa condição é porque eles já estão experimentando a ira de Deus. O fato do cara estar chafurdando na lama é porque a ira de Deus já está operando na vida dele. Não é que Deus vai pegar, é que o fato de Deus entregar já é a ira de Deus. Isso daí responde um monte de coisa que a gente vê aí fora, mas isso precisa acender uma advertência para nós. Porque que tipo de pecado que a gente anda cultivando no nosso coração e a gente não se liberta? A gente passa anos, às vezes, lidando com alguns pecados e a gente não se liberta deles, né? Porque é bem possível que essa seja uma expressão de disciplina da parte de Deus. Lewis, ele dizia que no final do dia, C.S. Lewis, ele dizia que no final do dia existem apenas 2 tipos de pessoas. Aqueles que dizem a Deus, seja feita a tua vontade, e aqueles a quem Deus diz, a tua vontade será feita. A ira de Deus é simplesmente Deus tirar as cercas de proteção e deixar o indivíduo seguir os desejos e a vontade do seu próprio coração. Sabe aquele que está chafurdando? Então, é esse daí. Ele só está na condição que ele está. Porque Deus o entregou. Porque antes da questão moral, antes da secretária no motel, antes da homossexualidade que é citada no texto, antes de qualquer dessas coisas morais, existe uma idolatria do coração. Existe uma mente que se corrompeu. E por causa disso, Deus os entregou. Deus os entregou. Como é que eu posso, então, pastor, viver de maneira a conquistar e adquirir essa habilidade espiritual de inteligência cultural? Primeiro, levar a cabeça, a mente cativa a Cristo. Encher a mente e o coração com o evangelho da graça de Jesus. Conhecer a Deus verdadeiramente. Ser intencional nesse processo. Segundo lugar, ser alguém que tem a vida de adoração no lugar certo. Que a sua devoção ela não flerta com outras coisas que estão neste mundo. E em terceiro lugar, uma vida santa. Uma vida santa. Porque é justamente o oposto de uma mente que se corrompeu, um coração que se tornou idólatra e uma vida que se entregou à devassidão. E aí, quando eu vivo essa chamada vida santa, eu consigo enxergar a realidade e consigo julgar a realidade, consigo interpretar a realidade, consigo viver de maneira piedosa, eu consigo discernir o que o Netflix está me propondo. Esse desenho que os meus filhos estão vendo, como é que eu vou discernir isso daí? Aqueles amigos e aqueles costumes que eventualmente a gente traz e deixa entrar dentro da nossa casa. A gente começa a ter elementos claros para poder discernir essas coisas. Só que o grande problema, meus irmãos, é que, como a gente é muito medíocre nesse negócio de conhecer a Deus, devotar o nosso coração ao Senhor e viver em santidade, aí o que acontece é que o mundo ele engole os nossos filhos, engole a nossa vida, os nossos valores, eles começam a ficar absolutamente semelhantes aos valores mundanos. Por isso que a gente precisa de Deus para nos santificar. E eu não estou falando de santificação, meus irmãos, como aquela coisa de ser o perfeitão evangélico, tá? Porque isso não é santificação na Bíblia. Quando a gente fala de santificação em termos de ser o perfeitão, a gente está falando de algo que é fundamentalmente farisaico.
Porque o fariseu, estava conversando com o pessoal do meu PG essa semana sobre isso. O fariseu, ele se relaciona com a santificação, ele olha lá para o que está na sarjeta, na ira de Deus, ele fala, não, eu não faço essas coisas. Aí como é que ele vai medir santificação? O fariseu. Ele vai dizer assim, em termos quantitativos, aí ele vai buscar na mente, quantas vezes eu dei o dízimo? Quantos domingos esse mês eu fui na igreja? Quantas vezes eu ajudei alguém? De alguma forma. A santificação para o fariseu sempre tem um quê de quantidade. Coisas que fiz. Elementos que participei. Cultos que frequentei. Enfim, dízimo que dei, etc. Só que santificação na Bíblia não é isso. Santificação na Bíblia é da ordem da qualidade. O tipo de ser humano que eu estou me tornando. Não é ser perfeitão, mas ser alguém comprometido em aceitar esse processo de ser transformado. E aí esse processo, meus irmãos, nos ajuda a enxergar a realidade, ter inteligência cultural. Os nossos olhos se abrem. Mas é que o problema, como eu já disse a vocês, é que às vezes a gente não quer que os nossos olhos estejam abertos, porque às vezes os nossos olhos estão acostumados com a sujeira desse mundo. Outro dia eu estava em casa, trabalhando no computador. E aí eu estava assim, com a lente dos olhos todas sujas. E eu estava assim, na frente do computador. E eu já estava habituado à sujeira do meu óculos. Estava com o olho apertado assim, mas estava habituado com a sujeira, não estava mais incomodado com a sujeira do meu óculos. Aí de repente a Isabela, do nada, ela chegou perto de mim e arrancou os óculos assim da minha cara. Oi? Né? O que aconteceu? Eu já fui procurar se eu estava devendo na praça. Né? Aí ela pegou os meus óculos, pegou um lenço, limpou uma lente, limpou outra lente, botou na minha cara. Aí aquele olho que estava apertado na frente do computador fez assim, ó. A gente precisa desesperadamente que o Espírito Santo venha e faça isso na nossa vida. Só assim a gente consegue ter inteligência cultural. Só assim a gente consegue discernir. Daqui a pouco você vai chegar em casa e você vai ligar o Fantástico. Aí você vai conseguir ter competência para discernir as narrativas. Você vai ter competência espiritual, inteligência cultural, para entender o que está por trás das falas, daquilo que está sendo dito. E não é só questão política, não. Aí a gente consegue olhar para a realidade e enxergar. Porque Deus purificou os nossos olhos, purificou as nossas mãos. Aqueles que se voltaram contra Deus, tiveram a sua mente corrompida, tiveram seu coração e a sua espiritualidade corrompida. E isso fatalmente redunda em moralidade corrompida. Como é que eu sou redimido dessas coisas? Encho a minha cabeça e meu coração com o Evangelho da graça de Jesus. Devoto meu coração apenas a Jesus, o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. E aí eu vou para a vida de santidade. Esses são os elementos que nos dão condição de enxergar a realidade. Quando o apóstolo Paulo está avaliando a cultura romana, ele está dizendo isso. Ele está avaliando nesses termos. Agora, não é sobre uma receitinha, não. Como sempre, é sobre Jesus. Eu não sei se você lembra, mas quando o Senhor Jesus Cristo ele estava sendo crucificado, ele foi vítima da loucura dos que se inculcaram por sábios e fizeram-se loucos. Ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus foi para a cruz justamente porque ele se ofereceu como o Deus verdadeiro num mundo de muitas propostas de divindades. Ele disse, eu sou o Deus verdadeiro. E ele foi vítima daqueles que trocaram a glória do Deus imortal por imagens semelhantes ao homem mortal, bem como imagens de pássaros, quadrúpedes e répteis. E finalmente, sabe onde é que está
a reversão do indivíduo que é entregue para a sua própria degradação moral? Na pessoa do Filho, que também é entregue em seu corpo. E diz, como a gente vai ver daqui a pouco na Eucaristia, recebam o meu corpo, recebam o meu sangue. Jesus se entregou em seu corpo para a cruz, para que ninguém mais precise ser entregue por Deus às suas próprias paixões. Para que ninguém mais precise ser entregue por Deus aos seus próprios desejos e viver no corpo a ira de Deus. Jesus recebeu no corpo a ira, para que ninguém mais precise experimentar aquilo que diz Romanos no capítulo 1. É por isso que a gente celebra o pão. É por isso que a gente celebra o cálice. Porque na cruz de Jesus nós vemos a reversão clara desses 3 elementos que nós temos em Romanos no capítulo 1. Não sei como é que você está. Não sei de que maneira essa palavra adverte você. Mas eu vim dizer para você que não é sobre uma listinha de crente que eu tenho que sair daqui para cumprir. É um abraço na pessoa de Cristo que eu preciso dar. E falar, Jesus, obrigado. Porque quando você foi a vítima dos loucos, eu posso ter a minha mentalidade redimida. Você foi para a cruz porque se ofereceu como Deus verdadeiro. E aí, porque você foi para a cruz, porque você se ofereceu como Deus verdadeiro, eu não preciso flertar com esse mundo de idolatria. E Jesus, porque você se entregou em seu corpo, eu não preciso viver uma vida de impureza no meu corpo. É sobre Jesus, nosso Senhor, que nos redime e que nos dá a verdadeira inteligência cultural. Abaixe sua cabeça e vamos orar. Deus bendito, gratos nós somos e pedimos que o Senhor nos abençoe. Somos gratos por Jesus, somos gratos por sua entrega voluntária como homem perfeito, santo e perfeito, que foi entregue por nossos pecados e nossa devassidão, que foi entregue por causa da nossa idolatria, que foi entregue por causa da nossa loucura. Pai, como a gente precisa de Jesus, como a gente precisa correr para Ele. A gente não tem condição de lidar com a realidade. A gente não tem condição de, lidar com aquilo que está acontecendo ao nosso redor. As perguntas são difíceis. Esse mundo plural, diverso, que se apresenta a nós, ele nos impõe dilemas profundos. Pai, que a gente saia daqui convidados a uma vida transformada, um compromisso sério de te conhecer, um compromisso sério de viver em tua presença em adoração, tão somente a ti, e um compromisso sério de viver de maneira que te agrada em todas as coisas. Assim, Pai, é revertido essa decadência moral que a gente viu nesse texto. Assim somos redimidos desse movimento. Por isso, nos encontra na nossa pequenez, nos encontra na nossa vulnerabilidade e que tua graça esteja sobre nós. Nós oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém.